no episódio anterior a gente falou um pouco sobre suas experiências em campanhas presidenciais. Hoje eu queria começar falando sobre sua experiência como ministro do primeiro governo Lula. Vamos lá, foi uma experiência também muito rica, não é? Eu ajudei muito no desenho geral do governo, havia ali pouca experiência, muita boa vontade, eu não tenho a menor dúvida, mas a obra mais importante que eu consolidei é a conhecida transposição do Rio São Francisco, que era uma obra que desde o Império era falada e eu consegui tirar do papel. Tenho muito orgulho, porque teve muito problema depois que eu saí na execução, mas hoje já é uma obra consolidada que beneficia milhões de pessoas. Só quem, como eu, conhece a vida do Nordeste sabe como é importante nunca mais se ouvir falar falta d'água em muitas comunidades, inclusive urbanas. Ciro, depois do ministério você tinha várias opções, mas se candidatou a deputado federal. Por que essa decisão? Gisele, na política eu sempre penso que a gente tem que fazer aquilo que é nossa obrigação e não aquilo que é o nosso desejo. E naquele momento eu achei que era dever meu como país de lealdade, não é? Eu tinha sido ministro, apoiar a reeleição do Lula. E no estado do Ceará, a minha missão era ajudar a passar uma nova geração. E o meu partido, que era presidido pelo Eduardo Campos, não é? Que faz uma falta grande ao debate brasileiro, me fez um apelo para que eu fosse candidato a deputado federal, porque existia uma lei chamada cláusula de barreira que tirava praticamente a condição de sobrevivência do partido se ele não fizesse uma quantidade X de votos e uma quantidade X de deputados federais. E aí, para cumprir minha obrigação, fui candidato e, mais uma vez, pela generosidade do povo do Ceará, eu tirei quase 668 mil votos, o que quer dizer o seguinte: proporcionalmente eu fui o deputado federal mais votado do Brasil e, em termos absolutos, apesar do Ceará ter um quinto de São Paulo, eu fui o segundo deputado mais votado do país. Esse foi seu último mandato, mas você continuou participando ativamente da vida política brasileira, não foi? Isso é o que me realiza, não é? Lutar por aquilo que eu acredito, ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo, criticar o que está errado, propor soluções, embora eu queira muito botar a mão na massa, porque eu sou um fazedor, eu não sou um falador. Mas veja, eu também fui secretário de saúde do estado do Ceará. O governador Cid, meu irmão, tinha feito uma enorme rede de hospitais e UPAs, etc. E eu assumi e botei essa rede de pé toda, em menos de um ano, estava tudo funcionando naquilo que é uma das melhores redes de saúde pública do Brasil hoje, eu não tenho a menor dúvida, objetivamente falando. Depois, considerei, também por dever de lealdade, que deveria apoiar Dilma, quando levantou-se contra ela o impeachment. E o impeachment não é uma punição para governo ruim. É uma punição para quem comete, de caso pensado, crime de responsabilidade. E isso eu sei que ela não cometeu. Então, caí em campo na luta, enfim, o Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment e que, tendo sido um golpe, porque faltou causa jurídica, foi praticado pelo Senado, que era presidido pelo Renan Calheiros e pelo Eunício Oliveira, aliados do PT, no primeiro momento, na sequência daquilo que se chama de golpe. Além disso, a essa altura da vida, achei finalmente a minha casa, porque a minha vida partidária é um pouco tumultuada por essa linha de coerência, de ficar ao lado daquilo que eu considero correto. E o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, é finalmente a minha casa, porque é a proposta concreta de um projeto nacional de desenvolvimento que, respeitando a dinâmica do mercado, da propriedade privada, sabe que a tarefa de um Estado nacional é promover o bem-estar e a superação da miséria e da pobreza que são tão humilhantes para o nosso povo. E mais recentemente você também lançou um livro, né? É o meu 4º livro. Em junho do ano passado, eu lancei Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Esse livro, ele teve a condição de ser best-seller, ou seja, um dos mais vendidos já no pré-lançamento na Amazon. E continua ali entre os mais vendidos do país. Sinal de que a população está, cada dia que passa, mais interessada em ideias e não em disputa de ódios e paixões. E afinal, o que é o projeto nacional que você defende no livro? Nesse livro eu faço um esforço de mostrar para a juventude brasileira, especialmente, mas para todo mundo, as causas do problema brasileiro. O que aconteceu para a gente deixar de ser o país que mais crescia no mundo durante meio século e de repente atolamos, não crescemos mais e impomos ao nosso povo tantas frustrações, tantas decepções, enfim. A grande verdade é que o Brasil hoje precisa encarar de frente uma certa elite, e nesse sentido aqui não é para falar mal de ninguém, é apenas para constatar. Nós temos uma certa elite que não está nem aí para a vida da nação, nem para a degringolada geral que está acontecendo, especialmente nesse momento em que a incompetência, a interdição ideológica e essa tragédia da Covid que o governo Bolsonaro representa
estão levando o Brasil a ser ameaçado de ser uma ex-nação. Não há exagero nenhum nessa frase que eu digo no livro. Porque uma nação é um povo que se identifica, né, num território e tem em comum a tarefa conjunta, todo mundo pegando junto, para que o bem-estar de todos possa ser construído. O livro faz essa constatação e meio que estabelece, né, que nós podemos fazer diferente e diz como nós podemos fazer diferente, porque aí está o nó político da questão. O que está errado no Brasil está errado para financiar uma estratégia de desenvolvimento em que 5 pessoas, por dedos de uma mão, acumulam a fortuna que 100 milhões de brasileiros têm para sobreviver. Isso é a pior desigualdade do mundo e a gente pode fazer diferente. Então fica aqui o comercial. Leiam um livro e acompanhem o nosso próximo e último episódio da nossa série. À venda nas melhores livrarias e na internet.